tudo bem? Eu sou a Helena da Aliança Empreendedora e nesse vídeo vamos conversar sobre como precificar seus produtos ou serviços e também como utilizar uma planilha de precificação que está disponível aqui no Tamo Junto. É comum não saber como calcular o valor dos seus produtos e serviços, ou não saber o que incluir nesse cálculo. Mas para qualquer negócio, uma má precificação pode trazer prejuízos e ninguém quer isso, né? A primeira dica é: tenha a ficha técnica dos seus produtos. A ficha técnica é como se fosse a certidão de nascimento ou a identidade do produto ou serviço. Então, cada um tem que ter o seu. Com ela, você vai conseguir analisar quais são os materiais necessários, a quantidade e o tempo de transformação. E com isso, definir melhor o custo para suas produções ou serviços. A segunda dica é: defina o valor da sua mão de obra, ou seja, defina seu próprio salário. Isso irá evitar que você misture as despesas pessoais com as do negócio e dará mais clareza em relação aos seus gastos. Dica número 3 é: conheça o custo fixo do seu negócio. Esse custo, que é o que o empreendimento sempre terá, independente se produz ou não, também deve ser diluído no preço de venda. Aqui entra energia, salários, internet, aluguel e outros exemplos. Dica número 4. Conheça os custos variáveis de venda do seu produto. Custos variáveis são os que variam de acordo com a quantidade de vendas dos seus produtos ou serviços e refletem diretamente sobre a venda ou a prestação do serviço. Por exemplo, se você revende produtos, quanto maiores forem suas vendas, mais produtos você irá precisar comprar para revender, certo? Além disso, mais vezes você terá que se deslocar até as lojas ou fornecedores, mais embalagens serão consumidas e assim por diante. A dica número 5 é: calcule a margem de lucro desejada, pois seu negócio não pode pagar o mínimo apenas para cobrir os gastos. É importante sempre calcular uma porcentagem para que possa guardar esse dinheiro ou fazer um investimento no negócio. E atenção para a diferença entre faturamento e lucro. Faturamento é todo o dinheiro que entra no caixa do negócio, ou seja, todos os recebimentos realizados pelas vendas de produtos ou serviços, sejam elas à vista ou parceladas, é o faturamento do negócio. Já o lucro é o seu faturamento menos todas as despesas e custos do negócio, o que sobra no caixa para você investir no seu negócio ou em sonhos pessoais. Agora vamos ver tudo isso na prática? O link da planilha exibida a seguir está na descrição do vídeo. Convido o Sidney, aqui da Aliança Empreendedora, para mostrar para vocês o passo a passo. Olá pessoal, eu sou o Sidney e vou contar para vocês agora como funciona uma planilha de precificação. Vamos lá? Vamos ver como funciona a precificação na prática. E primeiro, vamos começar falando e mostrando um modelo de ficha técnica, certo? Nesta planilha que estou mostrando agora, tem os campos padrões para preencher que você vai encontrar em qualquer outro modelo de ficha técnica. E você pode usar esta planilha no computador, no celular e até mesmo imprimir ou desenhar em um caderno, conforme for mais fácil para o seu dia a dia, beleza? Na ficha técnica, você vai começar preenchendo o cabeçalho, colocando o nome do produto. E aqui vou usar como exemplo um bolo de pote sabor de prestígio. Preencha também quantas unidades rende essa receita. No nosso exemplo, o rendimento é de 20 unidades de bolo de pote. E coloque o tempo total de produção dessa receita, mas isso você poderá verificar no final do preenchimento, após somar o tempo para cada etapa de produção. Depois de preencher as informações básicas no cabeçalho da ficha técnica, vamos para as informações da produção. Então, inicie preenchendo quais são as etapas para produzir. Aqui no nosso caso, temos o preparo da massa, o preparo do recheio e a embalagem final. Em seguida, preencha as matérias-primas que você usa no preparo da receita. Se desejar, você pode também anotar a marca de sua preferência para cada ingrediente. Também preencha na coluna quantidade comprada
a quantidade de cada ingrediente que você compra. E na coluna Valor Pago, preencha com o valor que você paga por ingrediente na hora da compra. Por exemplo, o açúcar eu compro um pacote de 1 kg, pagando o valor de R$ 3. Já o leite integral eu compro uma caixa de 1 litro, pelo preço de R$ 2,30. E assim para todos os ingredientes que venha a usar na receita, certo? Depois, na coluna Quantidade por receita, preencha a quantidade de cada ingrediente que você usa nesta receita. Em seguida, preencha a coluna Rendimento da compra, calculando quantas vezes você consegue usar cada ingrediente que comprou para realizar essa mesma receita. Por exemplo, no nosso caso, é usado apenas 180 gramas de açúcar, rendendo 5 receitas aquele pacote que eu comprei. Já o leite é usado apenas 240 ml nesta receita, então eu consigo usar para fazer 4 receitas desta e sigo fazendo isso com os demais produtos que eu vou usar como ingrediente nesta receita. Agora, é só você calcular quanto é o custo de cada ingrediente para produzir uma vez essa receita. Para isso, divida a coluna Valor Pago pela coluna Rendimento da compra. Não deixe de anotar o tempo que você gasta para preparar cada etapa da produção. Por exemplo, no nosso caso, o bolo de pote eu demoro 20 minutos para preparar a massa, 40 minutos preparando o recheio e 20 minutos para a embalagem final. Após preencher os dados de todas as matérias-primas, some o custo total da receita. No nosso exemplo, o bolo de pote tem um custo total no valor de R$ 28,20. E olha que legal, usando no computador ou no celular, essa planilha, a soma é feita de forma automática. E para saber o custo de cada unidade que rende a receita, você vai dividir o custo total da receita pelo rendimento dela. No nosso exemplo, ficou R$ 28,20 do custo total dividido por 20 unidades, que é igual a R$ 1,41. E esse é o custo de cada bolo de pote que rende com essa receita. Essa foi a explicação sobre a ficha técnica, que é parte fundamental para a precificação do seu produto. Agora, a outra parte que vai compor a precificação é o custo fixo do seu negócio. Temos aqui um quadro com o nome das contas, que são fixas para o meu negócio, e o valor que tenho que pagar para cada conta no mês. E o somatório do custo fixo total ficou em R$ 450. Sabendo o custo fixo do meu empreendimento, esse valor é aplicado no preço do produto, calculando a margem de contribuição. E para calcular a margem de contribuição, você precisa ter uma meta de vendas, para que o custo fixo total seja dividido pela quantidade de unidades que pretende vender. No nosso exemplo, a meta de vendas definimos em 750 unidades para serem vendidas. Assim, pegando os R$ 450 de custo fixo no mês e dividindo por 750 unidades, o valor da margem de contribuição fica em 60 centavos. E esse é o valor que vai para o preço final do produto para contribuir com o pagamento do custo fixo do meu negócio. E ainda deve ser adicionado ao preço dos produtos o valor da sua mão de obra, que para ser calculado precisamos de 2 momentos. Primeiro, é preciso saber quantas horas você trabalha por mês. E para isso, pegue as horas que você trabalha por dia e multiplique por quantos dias você trabalha ao longo do mês. Aqui no nosso caso, seriam 192 horas trabalhadas por mês. E na planilha que estou mostrando para vocês, usando no computador ou no celular,
o cálculo ele é feito automático, tá? E segundo, é preciso definir o valor do salário que você gostaria de receber por mês. Aqui no nosso exemplo, escolhemos um salário de R$ 1.500. Então, dividindo esse salário pela quantidade de horas trabalhadas por mês, você saberá quanto vale cada hora da sua mão de obra. Aqui no nosso exemplo, custaria R$ 7,81 cada hora da minha mão de obra. Depois, você pode dividir o valor da sua mão de obra por hora por 60 minutos, sabendo assim quanto vale cada minuto da sua mão de obra. No nosso exemplo, o valor da mão de obra por minuto ficou em 13 centavos. Para saber o custo da mão de obra para preparar um produto, temos a tabela abaixo, que você pode usar preenchendo o nome da receita do produto, a quantidade de unidades que rende essa receita, o tempo gasto para produzir essa receita em minutos e o custo da sua mão de obra por minutos. E aí, pegando o tempo gasto para produzir e multiplicando pelo valor da sua mão de obra, você saberá o custo da mão de obra para esta receita. Depois, você pode ainda dividir esse valor pela quantidade de unidades que rende essa receita e você terá o valor da sua mão de obra para cada unidade que rende a receita. E aqui na planilha, usando no computador ou no celular, esse cálculo é feito automaticamente. Com esse passo a passo que fizemos juntos, para finalizar a precificação, é preciso reunir os 3 elementos que fomos descobrindo o valor ao longo do vídeo. Então, vamos somar o valor do custo variável do produto, que é aquele custo que encontramos fazendo a ficha técnica, e aqui no nosso exemplo do bolo de pote, deu R$ 1,41. Depois, adicionamos o valor da margem de contribuição do custo fixo, que no nosso exemplo deu 60 centavos. Somamos também o valor da mão de obra por unidade, que no nosso exemplo deu 59 centavos. Somando esses 3 elementos, teremos o custo da produção, e aqui no nosso exemplo deu R$ 2,60. Lembrando que a planilha sendo usada no computador ou no celular, este cálculo ele é feito automático, certo? Depois, inclua o percentual da margem de lucro deste produto. Aqui no nosso exemplo, vamos dar 50% de margem de lucro, o que nos renderá R$ 1,30 do valor deste produto como margem de lucro. Somando então o custo de produção e a margem de lucro, já temos um preço que nos cobre os custos e ainda sobra. E é possível ainda adicionar o percentual de custo variável de venda, caso pague comissão por venda, ou alguma taxa, ou ainda imposto sobre as vendas que você realiza. Não temos aqui no nosso exemplo, mas lembre de verificar no seu empreendimento. Por fim, terá o preço considerando todos os custos e a margem de lucro. Você pode ainda modificar o preço para que ele fique com uma cara mais comercial. No nosso caso, o preço cobrindo os custos mais a margem de lucro ficou em R$ 3,90. Para ficar mais comercial, vamos arredondar este preço para R$ 4,00. E o preço final do nosso bolo de pote sabor prestígio, que usamos aqui no nosso exemplo, fica então em R$ 4,00 para que seja comercializado. Seguindo esses passos, você chegará ao preço ideal para o seu produto, de acordo com os custos e a margem de lucro. E aí, o que achou? Caso queira se aprofundar ainda mais no tema, não deixe de conferir os materiais complementares na descrição desse vídeo. Até a próxima!